Semana passada a gente falou um pouco sobre oração e hoje a gente vai continuar falando sobre isso para variar. Glória a Deus. Esses dias nós temos meditado, um encargo da palavra sobre esse tema que julgo ser, se não o mais importante, certamente um dos mais importantes da vida cristã, que é a prática da oração, a vida de oração. Nós falamos um pouco sobre oração na perspectiva da escuta, que é a principal forma de nós nos apropriarmos da nossa identidade como filhos de Deus, porque o homem ele é criado como filho, e é porque ele é criado numa imagem. A imagem de Deus é a imagem de filho, porque filho na verdade é a imagem criada para o verbo, que é a expressão, ou seja, a voz, a comunicação divina do ponto de vista da sua iniciativa. Então, quando nós estamos falando de imagem, nós estamos falando de Cristo. Quando nós estamos falando de imagem, Cristo, nós estamos falando do verbo na imagem. E é nisso, baseado nisso, conforme isso, que o homem é criado. Por isso, a imagem que é como filho gera a humanidade como filho. Então Adão é feito filho de Deus, porque ele tem um protótipo, uma forma, e a forma na qual ele é feito é a forma do Filho eterno. Ok? Só que o homem ele é criado para um fim, e o fim obviamente é a glória de Deus. Mas como é que o homem ele vai cumprir esse fim de ser criado para a glória de Deus, alcançando a plenitude e a harmonia em Cristo, que é o modelo no qual ele foi criado? E como é o processo para que ele alcance isso que eu acabei de dizer, plenitude e harmonia? É por meio do relacionamento. Se então o molde, pedagogizando isso, ele é a voz de Deus, a palavra de Deus, a expectativa que existe de lá para cá é qual para corresponder a essa relação? Se de lá para cá, a parte de lá da relação, a parte divina é a iniciativa, é a palavra, é a voz, a parte de cá é o ouvido. Ok? E nós chamamos isso de oração. Então, o principal jeito, a principal atitude daqueles que querem cumprir o propósito para o qual fomos criados é uma vida de oração. Porque vida de oração corresponde à vida de relação ou de comunhão com a Trindade. E esse é o jeito de me apropriar da minha identidade. Quando eu me aproprio da minha identidade e alcanço plenitude e harmonia nisso, eu então vivo para a glória de Deus. E esse é o fim de todas as coisas, a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos tentando trabalhar nesses dias esses dois aspectos da vida de oração. A oração como escuta, e isso fala de o lugar de apropriação de identidade, começando não do lado de fora na orelha, mas começando do lado de dentro no coração. E vimos na nossa conferência de aniversário, falamos algumas coisas depois disso, e na semana passada o texto de Romanos, já transicionando entre o segundo aspecto da vida de oração que nós estamos destacando aqui, a vocação, que é desdobramento
disso. Ou seja, o primeiro aspecto, escutar a Deus, vai formar em mim a verdadeira identidade que eu preciso desenvolver. E em consequência disso, o segundo aspecto da vida de oração é a vida de vocação. Ou seja, é quando eu encontro agora, nessa experiência de escuta, também, intrínseco a ela, eu encontro o meu serviço ao Senhor. E é no encontro do meu serviço ao Senhor que eu cumpro a minha vocação. Mas em síntese, nós vimos que os dois aspectos se resumem no mesmo: escutar a Deus de todo o nosso coração, até que Ele tenha dito tudo o que Ele deseja falar. Tudo bem, irmãos? Então, nós estamos trabalhando aqui hoje mais especificamente o segundo aspecto, que a gente ainda abordou pouco: vocação. Eu queria que você entendesse assim, ó. Primeiro aspecto, ouvir é tudo. Segundo aspecto, vocação é ecoar. Então, o primeiro aspecto da vida de oração é ouvir é tudo. Ouvir é a coisa mais importante da vida cristã, da vida espiritual. E em segundo lugar, que está intimamente ligado com a primeira, temos a segunda, que é, ou seja, na oração eu encontro quem eu sou e o que eu faço. Só que tanto o que eu sou como quem eu faço começa e termina com o ouvir a Deus atentamente. Só que eu começo ouvindo e passo, continuando ouvindo, permanecendo ouvindo, pelo caminho em que o que eu ouço exige uma resposta. E é isso que nós chamamos de vocação. A verdadeira vocação é a resposta que damos àquilo que ouvimos. E a resposta que damos àquilo que ouvimos é um eco. Porque o que Deus quer que façamos está escondido naquilo que Ele diz. Amém? Então, onde está o conteúdo da sua vocação? Em Cristo. Para receber o conteúdo da minha vocação, eu preciso conhecer a Cristo. E para conhecer a Cristo, eu preciso ter uma vida de oração. Amém, irmãos? Então, eu sou um diácono no corpo de Cristo. Como é que eu vou fazer o que um diácono faz? Ouvindo a Deus por meio de Cristo. Estamos juntos, irmãos? Como é que eu descubro o que fazer? Ouvindo. E quando eu ouço, eu não recebo apenas uma instrução prática. Eu recebo uma comunhão espiritual. E na comunhão espiritual com a palavra de Deus está escondido aquilo que me capacitará a fazer o que Ele deseja. Então preste atenção, irmãos. Quando toda vocação celestial, ela é uma consequência da vida de devoção, da vida de oração, não há esforço para cumprir a vocação. Porque a palavra logos e rema contém em si mesma a força necessária para que aquilo que eu preciso fazer se cumpra. O que eu vou fazer é apenas ser eco, ou seja, eu vou reverberar. E na própria palavra que eu estou reverberando está o poder e a força que me fazem ter condições de entregar a Deus aquilo que Ele espera. Então a oração, falamos na semana passada, é o transporte que me leva ao lugar específico, preparado para a relação.
Amém? Amém. Os gemidos inexprimíveis. Tudo bem, irmãos? Amém. Quando o Espírito então me transporta para o ambiente específico da relação, eu então agora posso orar. Uma oração, fascinação, contemplação. E quando eu oro, olha que loucura, o gemido do Espírito me transporta. Então quando eu oro e não sei orar como convém, o Espírito então geme. Então quando eu oro, sendo homem espiritual, mesmo não sabendo como orar, o Espírito geme e me transporta. Então a oração abre para mim uma, como é que chama isso? Um passe. A oração me dá um passe, uma via de transporte. Quando eu oro, abre-se esse passe então, como é que chama isso, gente? Como é que chama esse lugar onde os ônibus... Terminal não. Estação? Eu queria falar tipo... Então o terminal, vou falar essa linguagem para ficar mais simples. O terminal, ele é acessado quando eu oro. Só que o ônibus que me leva até o lugar é o gemido do Espírito. Então a oração me dá acesso ao terminal. O ônibus que vai me levar desse terminal até o lugar específico para a relação é o gemido do Espírito. Então o que me credencia a ser levado é a oração, mas o que me leva é o gemido do Espírito. Só que quando eu chego daí, no ponto onde eu tenho que descer, o que eu vou fazer lá? Orar. Mas agora a minha oração ela cresce. Então escute isso. Então a oração ela abre o portal para que o Espírito me transporte. Só que depois que ele me transporta, eu continuo orando, eu não paro de orar. Só que agora eu oro com um acesso. Porque quando eu sou transportado, eu aterrizo no ambiente específico para o conhecimento e a relação com Deus a partir da imagem dele, que é Cristo, como Pai. E nesse lugar de paternidade eu recebo tesouros a respeito da minha identidade. E o que eu faço? Oro. Só que quando eu oro agora do lugar específico para a relação, eu sou transportado. Agora não mais para um lugar das minhas necessidades, mas para um lugar da minha provisão. Então o que a oração se torna? Toda essa dinâmica, não apenas uma atitude de oração, mas a dinâmica da prática de oração. O todo que eu estou falando aqui, desde a oração que me coloca no terminal, o gemido do Espírito que me leva para o ambiente, e qual a resposta que eu dou nesse ambiente? Eu oro de novo. Só que essa outra oração agora, ela fecha um ciclo, o que torna a oração do início desse ciclo ao fim, um próprio meio de transporte. Só que o que é que a oração agora faz? Eu não fui transportado pelo gemido do Espírito. Agora quando lá nesse lugar eu oro, a minha oração se torna e me torna um transporte. Transporte do quê? Daquilo que eu estou comendo e bebendo no lugar secreto do próprio Cristo. Então eu deixo de ser um recipiente. Eu deixo de ser um necessitado. Eu deixo de ser aquele que está como terra seca e me torno como fonte. Isso é o que? A vocação. Então, o que é a oração no primeiro aspecto? É ir até Deus por meio do Espírito. E o que é a oração como segundo aspecto? É voltar de Deus com uma palavra. Então o que é vocação? É sair do lugar secreto,
transportando uma palavra. Só que qual é o meio de transporte do homem e da mulher de Deus? O único que existe para aqueles que serão aprovados é a vida de oração. Então, como é que eu cumpro a minha vocação? Orando. Não é fazendo. É possível fazer algo para Deus sem orar? Sim. Exatamente, mas isso tem garantia de que estará totalmente envolvido com a natureza de Cristo? Não, por quê? Porque tudo aquilo que não provém da palavra de Deus será destruído, e nós vimos isso aqui em alguns dos nossos encontros em Hebreus 12. Amém, irmãos? Sim. Ok? Agora, é possível orar e não fazer aquilo que Deus quer? Não, não é possível. Se você ora, mas não faz aquilo que Deus quer, você não está orando, você está fazendo alguma outra coisa. Orar é também obedecer. Samuel, que é o sacerdote fiel, aquele que fará a minha vontade, tanto que está no meu coração como que está na minha mente, vai até Saul, enviado por Deus. E o que é que ele diz para Saul quando ele reprova Saul? O que foi que você fez? E o que foi que Samuel tinha feito? Saul tinha feito. Ele tinha entregue um sacrifício de despojos que não eram para ter sido feitos. Ele fez aquilo que agradava a Deus. Porque Deus, toda vez que queria ser agradado, mandava fazer coisas parecidas com aquela que Saul fez. Qual é a diferença dessa vez? É que Deus não tinha mandado fazer aquilo. Saul andou por algo que Deus havia feito, e não por algo que Deus estava falando. E qual é a reprovação dele pelo sacerdote fiel? Você está fora da palavra que Deus diz. Mas Saul estava dentro de coisas que Deus havia falado no passado, feito no passado, mas ele estava fora daquilo que Deus estava falando no presente. E quem é Samuel? O cara que responde à voz de Deus. Então, quem está sendo enviado para reprovar Saul? A voz de Deus. Porque Samuel ali é a própria tipificação. Eu poderia, inclusive, com ousadia, irmãos, dizer a própria encarnação da palavra de Deus. Em Samuel, na reprovação de Saul, está havendo uma espécie de pré-encarnação da palavra de Deus. Nós temos aqui, na teologia, a gente pode dizer que essa dinâmica de voltar do lugar de oração ecoando é justamente isso que Samuel está materializando ali. Sim, porque Samuel tinha condição de reprovar Saul? Tinha? Não tinha. Como homem, não. É verdade. O que habilita sem ele uma palavra, não, a desabilitar o rei? Uma palavra de Deus. Por que ninguém tem como resistir? O que Paulo diz sobre o Evangelho? Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus na boca de Jesus, na vida de Jesus. E o que a palavra de Deus é? Ela é viva e eficaz. Então o Evangelho e a palavra de Deus se tornaram em Jesus sinônimos. Estamos juntos, irmãos? Então onde é que está o poder de Deus para o cumprimento da sua vocação? No Evangelho, na palavra de Deus. Estamos juntos? Então onde é que estava a palavra de Deus? Reprovando Saul. Em quem?
em Samuel. Estão entendendo isso, irmãos? Quem reprova Saul não é Samuel, é a palavra de Deus. Então onde está o poder para Samuel ser juiz e profeta? Na palavra de Deus que ele guarda. E como ele guarda? Sendo um homem do secreto, um homem que permaneceu ouvindo o Senhor no lugar de oração. O AP, Está fazendo sentido para vocês, irmão? Pode falar. É a mesma situação ali de Moisés, quando ele condena o povo de Israel ali, né? Sim, não é ele que condena, é a palavra de Deus. Quando Jesus é questionado, irmãos, em João 3 e em mais alguns lugares, mas em João 3 especificamente, ele diz que não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado, julgado. Por quê? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus carrega em si mesma o poder para realizar o seu desejo. Então, logos é quando a palavra sai da boca. O caminho que a palavra percorre entre sair da boca e alcançar o alvo se chama logos. Quando ela se decodifica, se chama rema. Ok? E o poder de realizar aquilo para o qual foi enviado está dentro, embutido, dentro da própria palavra que sai da boca de Deus. Então, onde está o poder para você fazer o que Deus fala para você fazer? Na palavra. Então, onde é que você vai obedecer ao Senhor? Guardando a palavra. Mas para guardar é necessário ouvir, não o que está escrito, mas o que a partir do que está escrito, o que Ele está ordenando a cada um de nós nesse tempo. Porque Saul fez o que Deus havia dito, fora do seu kairos. Por quê? Porque com quem estava a palavra de Deus? Com Samuel. E Samuel havia dado a ele uma instrução específica, só que ele não guardou a palavra. Obviamente que no caso aqui mencionado, nós teremos que examinar o texto com mais profundidade. Por quê? Porque a reprovação de Deus para Saul não foi porque ele fez sacrifício, foi por causa das motivações do coração dele. Deus não estava indo contra o sacrifício de Saul, é que o sacrifício de Saul era enganoso. Na verdade, Saul era mal intencionado no coração. Se você lê a passagem, toda a consequência daquela passagem, você vai descobrir que Saul queria impressionar o povo. E ele estava preocupado em fazer um grande sacrifício que desse a ele o reconhecimento por aquela vitória, e não ao Senhor. Ele desobedece não porque ele não prestou atenção na palavra. Ele desobedece porque ele prestou mais atenção em si mesmo. E isso roubou o coração dele da palavra de Deus. Se não me engano, o texto ainda diz que ele ia sacrificar, né? Era só para esperar um pouco, tipo, sim, vai sacrificar, mas ele só tinha que chegar. esperar Samuel chegar. E ele sacrificou no dia em que Samuel ia chegar, mas antes da hora. É tão simples, né? Então, irmãos, isso mostra para nós o encargo que está sobre nós em obedecer aquilo que nós temos ouvido do Senhor. A maioria de nós sofre na vida cristã e em todos os sentidos dela, porque nós andamos muito mais procurando fazer com que a palavra que recebemos se cumpra a partir das nossas habilidades e capacidades humanas, do que pela própria força e poder que estão na palavra em si que foi liberada. Olha o desarranjo criado por Sara com Abraão. Pode falar, lá atrás.
Não que isso seja o que eu acredito, mas num contexto mais eclesiástico, igreja, né, enfim. Dentro disso a gente escuta, naturalmente a gente obedece, que foi o que aconteceu. E onde se aplicaria se as pessoas questionassem, mas dentro disso, onde é que estaria o livre-arbítrio que nós temos? Porque eu posso ouvir e eu posso não obedecer de acordo com aquilo que eu acredito como livre-arbítrio. Como é que a gente trataria isso em um tipo de questionamento? Como é que a gente poderia conduzir isso? Sim. É que o que Deus fala, André, com cada um de nós está ligado àquilo que existe de desenvolvimento da eternidade em nós, da maturidade cristã em nós. O Senhor não diria para mim a mesma coisa que Ele diz para alguém que o acabou de conhecer e ainda não tem Cristo formado numa determinada dimensão dentro dele. Então a relação com Deus, ela é semelhante à relação nossa com os nossos filhos. Então, quando você nasce, você é um filho recém-nascido. Eu não tenho expectativa que meu filho lave o carro, porque ele não tem condições de fazer isso. Então, jamais Deus nos pediria uma coisa na relação, como cumprimento da nossa vocação, que nós não tenhamos condições de corresponder. Ponto 1. Ponto 2. Não existe livre-arbítrio. Existe nível de maturidade. Porque o livre-arbítrio do bebê, na verdade, ele não é livre-arbítrio. Ele é compreensão de Deus da imaturidade do bebê. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu não posso sair da cidade onde eu estou e ir morar numa cidade que eu quiser. Se eu fizer isso, certamente eu serei reprovado na minha vocação. Porque eu não posso fazer essa escolha. Eu só posso obedecer essa escolha quando Deus a fizer. E aí que acho que as pessoas se perdem, né? Dentro dessa falta de maturidade, de sensibilidade e intimidade, que faz com que a pessoa não escute e talvez ela se defenda por trás disso. Não, mas eu posso... Sim. Né? Por exemplo, o que as pessoas chamam de livre-arbítrio, inventaram na igreja uma dinâmica para explicar isso melhor, que é a vontade permissiva de Deus. Oi? Então, tem vários nomes, né? Mas a vontade permissiva é o quê? Aquilo que eu falo para Deus, que eu peço para Deus para eu fazer, e Ele não me condena por isso. Isso é uma ilusão, é uma falsa sensação para trazer alívio à nossa consciência moderna. O que na verdade é que eu posso fazer que não está no plano de Deus? Apenas aquilo que diz respeito à minha infantilidade. Então, o que Deus permite, na verdade, não é uma autorização para eu fazer a minha vontade, mas é uma compreensão eterna do período de imaturidade em que eu ainda estou. Então, na verdade, não é que Ele permite, é que não há expectativa nenhuma dele de que eu corresponda a níveis de entrega superiores, porque não é condizente com quem eu sou no Espírito. Entende isso? Então eu não tenho, Deus não tem. Eu que sou pai, que sou mau, que tenho um coração perverso, não tenho como ter uma expectativa de algumas responsabilidades no meu filho, sei diferenciar isso. Imagina Deus. Então, mas quando eu conheci Jesus lá, eu mudei porque alguém me fez uma proposta de trabalho e eu entendi que era Deus. Hoje eu olho para trás, com o que eu conheço, jamais eu teria feito isso. Mas naquela época, inclusive, era até o próprio Senhor me conduzindo para me preparar para o que eu vivo hoje. Mas no que isso envolve? Envolve o plano eterno de Deus, compreendendo em toda a sua sabedoria eterna, sabedoria divina, a minha imaturidade e o seu alvo com a minha vida. Então por isso Ele me conduziu. Mesmo que isso vá gerar alguns caminhos. Sim, sim. Então não há livre-arbítrio, há a chamada compreensão divina. E o que é compreensão? É a oikonomia, é a economia divina na administração do seu eterno propósito. E o que Deus faz por isso, para isso?
ele conduz-nos nas nossas imaturidades, que são ingênuas. Não é, presta atenção, não são levianas, né? Às vezes eu até gosto de diferenciar para os irmãos entenderem. Infantilidade é quando eu sou criança saudavelmente. Imaturidade é quando eu sou criança patologicamente, porque eu já deveria ser adulto, mas ainda sou criança na minha mente, no meu coração. Então isso aqui é patológico e infantilidade é saudável, né? Mas no final os dois termos têm a mesma conotação, é só para os irmãos entenderem. Porque eu posso ser infantil, eu não devo ser imaturo. Porque uma criança é infantil, mas um adulto infantil, ele na verdade é imaturo. Vocês estão entendendo isso? Então eu posso ser infantil, só não posso ser imaturo. Quando eu sou infantil, Deus me entende. Quando eu sou imaturo, Deus me corrige e repreende. Entendeu, irmãos? Então, essa questão de vontade permissiva é uma forma romântica. Meu Deus, o que foi isso? Então, assim, a vontade permissiva é um jeito romântico de dar ao homem uma espécie de proeminência no propósito. Não existe isso. Se você está entrando dentro da vontade permissiva, você será corrigido e repreendido pelo Senhor, para que você tenha uma vocação entregue fielmente ao Senhor no final. Entende isso, irmãos? Mas tem gente que Deus permite que eles façam determinadas coisas fora do propósito. Não, Deus não permite. No final, no julgamento, essas pessoas receberão consequências por causa disso. É porque a consequência ainda não chegou, mas ela chegará uma hora. Onde está a avaliação dos nossos ministérios? Quando todas as coisas forem abaladas. Não é agora. Então o que garante que isso, que alguns chamam de vontade permissiva do Senhor, é de fato vontade permissiva? Não será depois colocado na fatura como desobediência descarada. Porque só tem um tipo de vontade permissiva. É a que corresponde à tua infantilidade. Seria, na verdade, muita imunidade. Exatamente. Criam essas coisas aí, o cara caminha errado, só não está certo. Estou na vontade permissiva. E aí é duro isso. Por quê? Porque quem deseja andar na vontade permissiva de Deus está claramente declarando apostasia. Isso é uma linha tênue? Para andar na vontade permissiva com consciência, eu estou declarando: eu quero fazer o que eu desejo. E se Deus não me abomina por causa disso, eu vou fazer. Isso é prova de obstinação, irmãos. A palavra que Deus usa é essa, obstinação. Então usa desobediência. Dureza de coração. Hoje se ouviu a voz do Senhor. Então eu sempre gosto de dizer: Israel não queria Deus? Queria ou não queria? Queria, só que eles queriam Deus e continuar fazendo a sua própria vontade. Ô pessoal, repete por favor o conceito de compreensão divina. Você falou compreensão divina é a administração. É a administração de Deus do seu propósito eterno, levando em conta a infantilidade saudável do desenvolvimento dos seus filhos para o cumprimento do seu propósito. Ou seja, ele leva em conta o propósito. Olha a situação de cada pessoa dentro do que é saudável no seu desenvolvimento e permite, nesse caso, que essas pessoas tenham algumas experiências, só que ele vai guardando, protegendo essas experiências e as colocando de forma que elas vão contribuir para o crescimento dessa pessoa, para que ela se torne apta a cumprir a vocação dela quando for a hora e que ela estiver madura. Então, eu mudei de uma cidade para outra quando eu tinha acabado de me converter.
aí a pessoa passou experiências nessa cidade que não foi Deus que a enviou, ela foi por conta, mas o Senhor usa essa decisão infantil de maneira a corroborar com o preparo dessa pessoa para o cumprimento do propósito dele. Então lá ela teve uma experiência terrível com a família, e isso amadureceu ela, ou lá ela conheceu uma comunidade cristã, que foi o que levou a ela a entender o propósito de Deus, só que ela andou por conta. Mas no coração dela, ela queria andar com o Senhor, só que ela ainda não tinha como assumir a responsabilidade de tomar uma decisão. Então o Senhor, pelo seu Espírito, Ele vai conduzindo isso sem intervir, de maneira direta, mas indireta, para que essa pessoa seja preparada, para que ela seja treinada, capacitada, para um dia cumprir a vocação dela, dentro do propósito eterno deles. Estão entendendo, irmãos? Então tem coisas que aconteceram na minha vida quando eu não era cristão, quando eu não conhecia o Senhor, antes de tudo, que fazem parte do processo de Deus para eu ser o que eu sou hoje. Deus não tinha nada a ver com as minhas escolhas, mas Ele se apropriava de algumas escolhas para forjar aquilo que seria usado depois para o cumprimento do seu propósito. Se você fizer isso hoje, já é outra história. É outra história, Aí porque é outra hoje história. eu serei responsabilizado pela maturidade que eu tenho. Então aquele que lá quando se converteu, mudou de uma cidade, foi para outra, pensando exclusivamente em ganhar mais por causa do serviço, hoje, às vezes ele vai ter que permanecer na cidade para ganhar menos. Porque Deus está mandando. Amém? Está ouvindo bem, irmão? Oi? Gente, ó, É uma pergunta interessante. quando eu frequentar essa congregação aqui, essa porta ficar fechada, é pecado gravíssimo, tá? Vamos estabelecer uma lei aqui. Até agora era infantilidade, agora já é maturidade se continuar fechado. Isso, mas Fica a peraí, dica, já é a fica a dica. terceira, já é a Ixi. terceira vez que eu... Já é obstinação, já é obstinação. Não, a profetisa Roberta está fazendo uma pergunta, mano, sobre passagens bíblicas que falam, por exemplo, sobre uma pessoa desejar saber algo, conhecer algo e depois de ter conhecido, permanecer na sua obstinação. Melhor era não ter sabido, não ter conhecido. O texto não fala contra o conhecimento, mas ele fala daquele que, tendo acessado o entendimento, permanece ou que considera a ignorância um lugar de segurança. Por isso também será responsabilizado. Pode desligar isso aí, sabe? Porque daí São duas vertentes. o vento aqui agora me... Aquele que se objeta, aquele que rejeita o conhecimento e aquele que resiste à revelação para não ser julgado por ela. Isso não é mais ignorância, né? Sim, o grande problema é a incoerência, né? Não é ignorância. Só que quem conhece Deus abomina a ignorância. Então o conhecimento nunca pode ser alvo de algo negativo. O conhecimento no reino de Deus sempre deve ser visto como algo positivo. O problema está na incoerência, não é na ignorância. Porque quando eu conheço e não torno isso uma prática da minha vida, aí é melhor não ser, melhor não fora ter conhecido. É horrível, é terrível. Eu mesmo não queria fazer parte de uma igreja chamada Tameon. Porque se eu congrego numa igreja chamada Tameon e não oro, eu estou ferrado. Se eu congrego numa igreja chamada Tameon e não amo o Senhor com extrema devoção, eu estou correndo risco de vida. É como andar com Barnabé sendo Ananias e Safira. Quando o nível de conhecimento, de iluminação que vem
é mais rápido do que o nível de que você consegue se submeter àquilo. Aí que entra o que você está falando, né? De a oração para você conseguir, de fato, viver aquilo que você ouve, né? Você conseguir ser coerente, né? Porque, por exemplo, às vezes você, como novo convertido, por exemplo, você recebe um nível de conhecimento e informação maior do que às vezes você consegue viver. E aí que entra o que você está falando sobre oração, né? De você conseguir entrar nesse lugar para que haja coerência. Sim. É nesse lugar do secreto que há uma... O que encurta a diferença entre o que eu ouço no Senhor e o que eu manifesto dele é o quê? É a oração. Por isso que a oração se torna resumindo, qual é a analogia melhor para a oração na vida espiritual? Transporte. Primeiro ela me coloca no terminal e eu pego um ônibus. Depois que eu pego o ônibus e vou lá na fonte, agora eu tenho um destino para levar aquilo que eu estou recebendo. Então eu vou de necessitado receber mantimento a me tornar um cargueiro a transportar mantimento. Você entende isso? Então o que a oração é? Um meio de transporte. E o que é que ela transporta? A palavra. Por isso, onde é que está o cumprimento da nossa vocação? Em ecoar. E para ecoar eu tenho que ouvir. E o que é que garante que o que eu ouvi eu vou cumprir? É a vida de oração. A oração me põe no terminal, eu pego o ônibus do Espírito. O Espírito, com certeza, me deixa no lugar em que eu deveria estar. E quando ele me leva no lugar que deveria estar, agora eu já estou ouvindo ao Senhor. E quando eu passo agora a ouvir, eu preciso apenas corresponder ao que eu ouvi. Se Deus falou, vai em tal lugar, o que eu faço? Eu vou lá em tal lugar. E o que é que vai acontecer? Não sei, o Senhor falou para eu vir em tal lugar. Quando eu chego lá, quantos exemplos de Jesus? Olha, não se preocupe com o que falar. Quando chegar naquela hora, o Espírito lhes dará o que dizer. Então o que eu faço? Eu vou, mas eu não sei o que eu vou dizer. Eu fico muito ansioso, dá um frio na barriga. Não interessa. Onde está o poder para você cumprir aquilo que Deus te falou na palavra que você recebeu? Se você obedece a palavra, quando chegar lá, Ele vai colocar a palavra na sua boca. Ponto final. Por isso que tem gente fazendo assistência social sem manifestar justiça. Porque eles estão fazendo algo porque eles acharam bonito e se comoveram. Não porque Deus disse para eles fazerem. Porque quando Deus diz, onde está o poder para fazer o que Ele diz? Na própria palavra. Eu vou e faço, os recursos aparecem. Aparecem as pessoas que vão cooperar, aparecem pessoas capacitadas, aparece gente ruim no meio que vai aperfeiçoar a gente mais ainda. Entendeu? Por isso que diante da luz, da revelação da palavra. Gente do céu, eu precisava pregar sobre isso ainda hoje, tá? É por isso que diante da revelação da palavra eu não tenho como retroceder inocentemente, infantilmente, né? Não, a não ser que Deus esteja brincando comigo, levando em conta a minha infantilidade, a minha imaturidade, e Ele esteja, na verdade, me fazendo procurar mais por Ele, pela Sua palavra, do que em fazer algo que entregue resultado a Ele. Por exemplo, eu posso dizer para o meu filho, vai lá na esquina e compra um leite para mim? Sim ou não? Sim ou não? Esse serviço vai impactar de fato em mim, naquilo que eu faço? Não. Vai impactar em quem? Nele. Então Deus também faz isso. Deus nos manda fazer coisas que não tem impacto nenhum no reino dele, aquilo que nós fazemos. O impacto que tem aquilo que a gente vai buscar fazer achando que está fazendo uma grande missão, na verdade é em nós, enquanto nós estamos procurando obedecê-lo. Deus é bem sarcástico às vezes. É irônico. Então às vezes Ele manda você fazer uma coisa que você mais atrapalhou do que ajudou. Só que enquanto isso está acontecendo, Ele está fazendo você crescer. Ele está medindo e aprovando a sua fidelidade, a sua obediência. Deus não é, irmãos,
como é que eu posso dizer, um investidor objetivo. Entende? Que se mede e mede suas decisões pelos resultados. Deus é um pai. Deus é um pai. Ele precisa ser visto sobre essa ótica de uma paternidade de amor. E o objetivo é trazer maturidade aos filhos, O crescimento. objetivo é encher toda a terra da sua glória. E isso será feito por meio da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque quando isso acontecer, toda a criação será redimida. E quando toda a criação for redimida, então o próprio Deus, Deus mesmo, virá habitar naquilo que foi edificado. E quando isso acontecer, toda a terra será cheia da sua glória. Por isso o escritor, João, vai dizer na revelação de Jesus Cristo, em Apocalipse, no final, que não vai precisar mais de luz. Por que não vai mais precisar de luz? Porque a própria glória de Deus, de Cristo, habitará nesse lugar. E aí, mais alguma? Não vai dar nem para falar mais o que eu queria falar, já quase 9 horas. Não entrei em lugar nenhum, não li nem o texto ainda que eu ia ler. Que bênção, irmãos, está ficando cada vez mais fácil, né? Antigamente eu li o texto, fazia introdução, parava na introdução. Agora eu comecei a fazer uma introdução antes de ler o texto, não estou conseguindo fazer a introdução do texto. Agora não estou fazendo nem o texto mais. Meu Jesus. O AP, não sei se está dentro disso, mano, né? Se quiser responder depois. Tá não. É que você conceituou vocação da mesma forma que o profeta Dani conceituou a adoração. Quer dizer, O Daniel está errado. Nesse caso, o Daniel está a resposta daquilo que estamos ouvindo. A vocação, então, seria viver uma vida de adoração? Eu queria que você falasse. Vocação é fazer o que Deus quer. Tem como cumprir a vocação sem adoração? Não, né? Então o que é adorar? É fazer o que Deus quer. Então quando eu adoro, o que é que eu estou fazendo? Cumprindo a minha vocação. Ok? Agora tem expressão de adoração litúrgica, coletiva. E isso envolve a própria comunhão com Deus. Ok? Aí nesse caso entra o aspecto místico da adoração. Mas em termos teológicos, adorar é obedecer e servir. Então, como é que eu adoro e sirvo? Cumprindo a minha vocação. Agora, tem como, olha que como que é sutil, voltando lá na fala do André, tem como eu ser um adorador e andar no livre-arbítrio? Não tem, irmãos, porque o que é adorar? É fazer o que Deus quer. Como é que eu vou adorar a Deus? Toda vez que eu parar hoje, eu vou adorar a Deus. O que vem na minha cabeça na hora? O que é que Deus quer que eu faça? Porque adorar é obedecer e servir. Anota isso, manda para o Daniel, depois fala para ele mandar uma oferta para mim. Fala, Daniel, aprendi uma a mais, coloca no teu curso, no teu workshop. É sério, o que é adorar? Adorar é obedecer e servir. Tem como obedecer e não servir? Não. Tem como servir sem obedecer? Tem, o nome disso é idolatria. Servir sem obedecer, porque na idolatria eu sirvo a mim mesmo. Isso é idolatria. Cara, aproveitando aqui já,
Nós estamos na liberdade aqui do Espírito, tá? O AP falou que a oração é o transporte, né? Que pelo Espírito ele leva a gente naquele lugar. A gente vai ser revestido de Cristo e a partir daí a gente se torna um depósito. Você falou do objetivo de Deus, que é encher a terra da sua glória. Quer dizer, a gente só pode encher a terra da glória de Deus por meio da oração, porque toda essa engrenagem, ela só acontece por meio da oração. Reforça aquilo que você falou, a gente não tem que fazer, a gente tem que chegar nesse lugar, orar, conhecer, porque só assim a gente vai trazer a glória de Deus para esse ambiente. E é isso aqui ser transformado, né? Sim, muitos ministérios hoje estão estruturando as suas plataformas com base em 3 movimentos espirituais chaves, que é adoração, intercessão e proclamação ou serviço. Tudo bem? Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Sim. Então, o que é que isso tudo se resume na verdade em uma coisa só? Por quê? O objetivo de tudo em que Deus está envolvido é a sua glória. Porque eu prego o Evangelho para a sua glória. Porque eu testemunho de Jesus Cristo com a minha vida para a sua glória. Porque eu alimento um faminto, um necessitado para a sua glória. Entende? Tudo no final é para a glória de Deus. Ok? O que é isso? Adoração. Estamos juntos, irmãos? Sim. Adoração. Tem como adorar sem orar? Não tem, porque se eu não orar, eu não vou saber qual é a sua vontade. Agora, tem como eu orar e descobrir sua vontade e não mostrar isso com a minha vida? Não tem. Por quê? Porque senão eu não adoro. Então, proclamação ou serviço, alguns chamam de diaconia, que é a manifestação do serviço da igreja ao mundo. O que é a diaconia da igreja, na verdade? É a própria manifestação da comunhão dela com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o egoar. Então, Rafa, no final de tudo é abduzido, tragado para dentro da adoração. O que fomos chamados então, a única coisa que de fato nós fazemos, adorar. Adoração. A adoração das pessoas é só input, né? Não. Esse é o problema. É verdade. Então, oração e intercessão na verdade está dentro do quê? De adoração. Proclamação na verdade está dentro do quê? De adoração. Então, se eu precisasse resumir tudo o que está relacionado à vida espiritual em uma única palavra, eu diria adoração. Então, por isso esses conceitos eles vão se misturar e se confundir. Faz parte. Ok, irmãos? Fala, chuchu, beleza. Eu fiquei meio confusa que você falou obedecer e servir como se fossem conceitos diferentes, separados. Sim, é porque nem sempre obedecer é servir. Deus fala para você assim, ó, fica quieto. Como é que você serve ficando quieto? Servir implica uma ação e obedecer não necessariamente. Então, para servir indica aquilo que Deus está me ordenando literalmente a ser feito, enquanto que obedecer é uma postura a ser assumida. Aleluia. Então, obedecer e servir podem ser a mesma coisa, mas em alguns momentos específicos elas podem ser coisas distintas. Então não dá para adorar a Deus só obedecendo, e nem dá para adorar a Deus só servindo, porque essas coisas precisam se completar na prática da minha vida. Aí sim eu estarei adorando. É tipo a relação da palavra de submissão e sujeição? Sim. A relação na contraposição, né?
Porque, veja bem, Deus pode falar comigo, fique quieto, e eu posso fechar a boca. O que eu fiz? Fechei a boca, e dentro de mim eu estou desobediente. Eu posso estar revoltado com aquilo. Não falei com a boca, mas continuei revoltado. Então não estarei adorando. Eu só estarei, nesse caso, obedecendo. Amém, irmãos? Vamos encerrar, né? Passar lá no Zé Dogão agora. Qualquer dúvida depois do Rinaldo, eu explico para você. Fala, rindo. Não, é o último, é o último. Ó, P, na semana passada, na quinta-feira, você falou dos 3 gemidos, né? Ou os 3 clamores, o da criação, do homem e do espírito. Quando você falou da criação, 3 gemidos. os 3 gemidos. É que ele usou também, ou 3 clamores, né, na quinta-feira. Mano, quando a criação ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, tentando fazer um link da aula de hoje com a de semana passada, o que a criação está aguardando? Que os filhos se posicionam nesse ambiente da oração, é isso? Que Cristo seja formado neles. E para isso ser feito, eles vão ter que se posicionar no lugar de oração. Lembra que eu expliquei aqui nos últimos dias, irmãos, somando todo o ensino? Qual é a postura, qual é o tipo de oração em que o Senhor espera para nos completar a medida de Cristo? É a oração baseada na tipologia de Maria, que é aquela oração do estar prostrado aos seus pés, do ouvir a partir do coração. Onde estava o problema de Israel? Foi o alvo da nossa pregação, né? Aqui nos dias da conferência, eles estavam duros no coração. Onde eles erravam? No coração. Por que eles não conheceram o caminho do Senhor? Mesmo eles sendo guiados pelo Senhor no deserto. Porque eles endureceram o coração e eles erraram o coração. Então o Senhor os guiou, mas nos seus próprios caminhos. Então o que é o contrário disso? É que Maria entendeu quem Jesus era no coração. Amém? Então essa é a parte prática e objetiva. Nós já entregamos isso. Agora nós estamos tentando construir um caminho de como isso se realiza enquanto nós vamos amadurecendo para cumprir o nosso serviço ao Senhor. Porque em muitos ambientes nós somos treinados para fazer coisas, sendo que todo treinamento necessário é uma coisa só: é voltarmos para o lugar de escuta. Aleluia. Sermos transportados pelo gemido do Espírito, e de lá agora pegarmos uma nova condução, também pela oração, para que aquilo que temos ouvido do Senhor ecoe. Isso é cumprir a nossa vocação. Alguém que entrou nesse lugar, sai de lá nesse busão de saída frio. Tem como cumprir a vocação então frio? Não tem. Por que não tem? Porque para entrar, isso já exige a postura, o coração de Maria. E o coração de Maria, diante de Jesus, ouvindo todas as suas palavras, vai ser aquecido. Então, quando a Maria se levanta do lugar de oração e vai fazer o que Jesus mandou ela fazer, ela não vai sem o sentimento correto. É o tende em vós o mesmo sentimento. E qual é o sentimento dela? Adorar. Eu estou indo fazer o que o Senhor me mandou para quê? Para adorar. Então quem está diante de um tipo chamado Maria nos últimos dias vai ter o seu coração aquecido, porque viver com Maria é contagiar-se da glória de Deus, irmão. Por isso que eu digo, não tem como conviver com uma pessoa que congrega numa igreja chamada Tameon e não ter vontade de orar. E não
ter vontade de adorar o Senhor e conhecer e se derramar diante do Senhor intimamente. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Então, quando eu vou servir o morador de rua, qual que é o impacto que causa nele? Não é a comida que eu estou dando. Ele nem sabe explicar, mas quando ele está perto de nós, ele tem que sentir uma coisa diferente, uma presença diferente, mesmo que eu não diga nem a palavra Jesus. Mas é que quando eu estou indo até ele, é porque eu estou vindo de um terminal, transportando uma presença que eu tenho recebido. Isso é vocação. Ou seja, a voz entra, e ela entra, eu carrego para outros lugares. Ecoar. Vocação é ecoar o secreto, ecoar a comunhão com Ele, ecoar a sua presença, ecoar a sua voz, ecoar a sua justiça. Amém? Amém. Domingo a gente continua falando sobre isso. Deus abençoe, meus irmãos.